Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gravando aqui mais um videozinho dessa semana para a gente falar aqui sobre comportamento humano, sobre a nossa maneira de enxergar, de ver a vida, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aí ressignificar sobre o modo de ser, de estar, de se comportar com nossas relações com a vida. E hoje eu venho trazer um tema que sempre vem sendo muito questionado, principalmente nos atendimentos que eu faço junto a meus clientes, que como melhorar o bem-estar dentro do ambiente de trabalho. Existe alguma receita para a gente poder lidar melhor com as problemáticas, com o nosso dia a dia, dentro das nossas atividades laborais? E eu quero justamente trazer aqui, eu selecionei alguns tópicos, alguns pontos que eu acho que são fundamentais para a gente poder refletir sobre isso e quem sabe vai ajudar aí, auxiliar você a praticar no dia a dia e melhorar um pouco mais a sua qualidade de vida, um pouco mais o seu bem-estar, um pouco mais até nas suas relações e atribuições que você dá às suas responsabilidades no trabalho. Beleza? Antes de tudo, muito obrigado para todos que estão me assistindo, muito obrigado pelos e-mails, muito obrigado pela participação, pelas perguntas que sempre me trazem, eu acho isso muito bacana. Agradeço todos a vocês, se sentam abraçados. Quem está assistindo pela primeira vez também se sinta abraçado, se sinta pertencente e não fique acanhado não. Se ficar dúvida, se ficar aí alguma questão que não caiu bem, que você acha que pode ter outros pontos de vista, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos contribuir justamente para ter esse crescimento, essa condição, essa oportunidade de a gente poder ampliar um pouco mais a consciência sobre o comportamento humano. Também quero deixar aqui o convite, a partir de janeiro vamos começar, eu junto com meu grande amigo Marcos Lemos, a gente vai começar uma sequência de treinamentos de liderança junto com o coach, chama Leader Coach 3.0, é um treinamento muito bem fundamentado, estruturado, praticamente o treinamento é fazer exercícios e práticas praticamente durante as 32 horas que eles ocorrerão. Então no final desse vídeo eu vou deixar ali o endereço, vou deixar ali os dados sobre esse treinamento e quem quiser participar, quem quiser fazer aí, estar presente nessa oportunidade de desenvolvimento desse Leader Coach, desse Agile Coach que você possa aplicar dentro da empresa. Enfim, é um trabalho, um treinamento que efetivamente vai trazer muito ganho para o seu dia a dia como líder. Beleza, pessoal? Então, um dos pontos que sempre me trazem, que clientes sempre me fazem questionamentos, começa ali justamente para a ideia do estresse. Eu acabei de, aqui no episódio 69, o vídeo anterior que eu gravei, eu estava falando um pouco da questão da síndrome de burnout, da questão do perfeccionismo, e claro que tudo isso está relacionado ao estresse. E o estresse ele tem que ser visto de uma maneira um tanto particular, um pouco desmistificar a ideia do estresse, porque o estresse, na verdade, é uma força sobressalente que o corpo, que a mente e o corpo transpassam justamente para a gente conseguir lidar com o nosso dia a dia. O estresse ele acontece, ele surge na pessoa justamente quando ele tem uma problemática e ele precisa encontrar ali um pouco mais de energia, um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco para tentar resolver aquilo. Então, no fundo, o estresse é algo positivo, o estresse é algo que efetivamente nos ajuda a superar desafios e ele é presente na nossa vida. O problema é quando a gente perde o controle sobre aquilo que a gente está fazendo. E aí sim, o estresse pode se tornar algo agressivo e levar aí a problemas mais sérios, a problemas que vai interferir justamente na saúde mental e física. Bom, e por quê? E como esse estresse ele se torna algo crítico? Quando a gente perde o controle sobre aquilo que nós estamos fazendo, porque o estresse justamente ele surge em nós, é uma alteração bioquímica que acontece em nós para a gente lidar com a problemática. Ele faz algumas alterações hormonais, algumas alterações químicas no corpo que vai ali aumentar a frequência cardíaca, que vai alterar a nossa digestão, o nosso direcionamento das forças nos músculos, ou seja, ele vai deixar a gente mais tenso justamente para a gente poder focar mais e ter energia suficiente para lidar com o problema. Só que quando esse problema ele nunca termina, ou quando a gente não consegue encontrar soluções, ou imagina que não há soluções, ele passa a persistir, e aí o grau de estresse vai aumentando, até que chega um ponto que ele entra num processo mais
mais intenso, que é quando ele efetivamente se torna um extremo dos artifícios do corpo para saber lidar com a problemática. E aí ele passa a ser um problema. Bom, e como lidar com as questões do estresse? Bom, o estresse quando você percebe que você não está conseguindo lidar com uma situação, não está conseguindo resolver uma questão, aliás, tentar não entrar em pânico, é você parar, respirar e dar um tempo para que o corpo se recupere dessa tensão e você consiga ali ter consiga construir outras perspectivas para resolver aquela problemática. Ou então realmente procurar ajuda de colegas de trabalho, de outras pessoas que possam auxiliar você neste problema. O que não pode é permitir que o estresse tome conta e aí ele passa a fazer mal para você com você mesmo. E aí claramente que pode gerar outras questões com relação à sua vida, à sua saúde, ao seu comportamento, que efetivamente vai tirar você da sua condição de resolver um problema e vai começar a criar tantos outros problemas que passa a ser ali quase que insolúveis. Então, a perspectiva que a gente tem que ter sobre a ideia do estresse é que ele é necessário, ele é parte do nosso dia a dia. O que a gente não pode deixar é que ele nos domine. E a ideia dele nos dominar é justamente quando a gente tem uma perspectiva, quando a gente cria dentro de nós uma perspectiva que a gente não tem mais condição de lidar com aquele problema. E aí é quando acontece justamente essa evolução do estresse. Beleza? Mas existem outras maneiras para a gente poder lidar justamente com essa questão do estresse, que é o quê? Que é melhorar a nossa qualidade de vida. E eu fundamento o fundamento que eu trago justamente para a gente refletir aqui sobre qualidade de vida e justamente saber lidar com esse estresse, saber lidar com as questões do dia a dia, são baseados em três pontos fundamentais, três pilares fundamentais, que é você ter um lazer, que é você ter um bom sono e é você fazer exercício, você deixar o seu corpo sempre ativo. Mas Marcelo, por que você está falando isso? Porque talvez um dos pontos fundamentais para a gente saber lidar com as questões do dia a dia, justamente a gente não deixar o estresse dominar a nossa capacidade de ser, ele passar a ser algo agressivo à nossa saúde, à nossa saúde física e mental, é justamente a gente saber se desligar dos problemas. Ou seja, o problema do trabalho ele deve ficar no trabalho, ele nunca deve ser carregado para dentro de casa, nunca deve ser carregado para fora das suas atividades laborais. E para isso, para que você tenha algum gatilho que possa facilitar isso, é você dar a você o presente de ter momentos de lazer, você ter momentos de sossego, de tranquilidade, de paz, de harmonia, de preguiça, momentos que você possa praticar um hobby, praticar alguma atividade que não tenha nada a ver com aquilo que você se empenha, que tem a ver com o trabalho, que tem a ver com atividades laborais. Esse é o primeiro ponto que faz você conseguir reequilibrar todo esse processo químico que o estresse traz, que essa agonia que o estresse traz para você. Então, o lazer é o primeiro ponto fundamental que você tem que, de alguma forma, passar a atribuir como uma responsabilidade de você com você mesmo, do bem-estar de você com você. E isso você precisa criar critérios e começar a fazer coisas, atribuições e atividades que sejam completamente antagônicas às atividades de trabalho. Então, uma boa leitura, assistir filme, sair com os amigos, ter uma boa relação social, praticar atividades, enfim, pintar é uma ótima sugestão. Enfim, fazer qualquer coisa que possa quebrar essa rotina do dia a dia. Agora, o lazer não é fazer lazer uma vez por semana, não. É fazer isso todos os dias, ou sempre que você puder. Passear com o pet, namorar, ir para um parque, ou seja, é você realmente conseguir desligar do seu dia a dia. Problema de trabalho fica no trabalho, e fora do trabalho que você tem que ter e sentir prazer de viver, é trazer aquilo que mais importa, que é a valorização da sua vida, uma vida harmônica, uma vida boa, uma vida potente,
que de alguma forma gere alegria em você. Então esse é o talvez a primeira dica para você conseguir lidar com o estresse e não deixar que o estresse se torne crônico, que ele venha prejudicar a sua vida. O segundo é um bom sono. O sono ele é fundamental para a vida do ser humano. É no sono que a gente consegue fazer uma recapitular o nosso dia a dia. Ou seja, tudo aquilo que houve de aprendizado, de conhecimento, de informações dia a dia, é através do sono que a gente consegue reorganizar essas informações, é estruturar, dar diretivas e importância àquilo que realmente importa e deixar como um lixo de informação aquilo que não faz sentido para nós. A gente precisa do sono para fazer essa reestruturação de informações. É só no sono que isso acontece, ou seja, a falta do sono, a falta de a gente ter uma boa qualidade de sono, vai tornando nossos dias mais confusos, vai tornando nossos dias mais difíceis de se lidar. Por quê? Porque é uma desorganização de pensamento. E o sono é justamente o momento que há uma reestruturação do pensar, do que fazer, do que é importante e o que não é importante. O sono é o regenerador. Ele tem ali a neurogênese, que é justamente a reestruturação dos neurônios dentro do hipocampo, que é onde estão as nossas memórias. E também é onde se faz ali uma estruturação das memórias novas com as memórias antigas, ou seja, é onde faz uma correlação estrutural para que a gente possa criar pensamentos, ter novas ideias, ter novos, ser mais criativo, construir pensamentos mais lógicos, mais sistêmicos, enfim, é justamente no sono que isso acontece. E o outro ponto que eu falo que é fundamental para a gente saber lidar com o dia a dia são os exercícios físicos. Por quê? Porque o exercício também age dentro dessa região límbica e mantém ali o hipotálamo em bom funcionamento. O hipotálamo também faz parte ali da área das emoções, ou seja, a gente mantém as nossas emoções sobre equilíbrio. E mantendo as nossas emoções sobre equilíbrio, a gente diretamente vai estar melhorando as nossas sensações e os nossos sentimentos. Com isso, a gente vai saber lidar melhor com o dia a dia. O exercício físico ele produz diversos elementos químicos no qual que são neurotransmissores que agem em determinadas áreas do cérebro, trazendo satisfação, trazendo segurança, trazendo harmonia, trazendo equilíbrio, trazendo motivação, a sensação de bem-estar. Então, esses três pilares, que o exercício físico, que é um lazer e que é um bom sono, são fundamentais para a gente saber lidar com esse dia a dia, a gente fugir da condição de desenvolver, pelas circunstâncias, o estresse crônico e também a gente conseguir manter a vida sob controle, ter uma lógica, ter um pensamento claro, ter uma leveza para saber lidar com as problemáticas do dia a dia. Uma outra questão que sempre me perguntam, que me fazem questões sobre o equilíbrio e ter esse bem-estar, conseguir alcançar uma boa qualidade de vida entre a vida pessoal e o trabalho, é se o cérebro nosso ele tem algum processo se a gente consegue organizar nossos pensamentos, se a gente consegue estruturar a maneira da gente pensar. E isso também é um fato possível. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro trabalha com uma maneira, vamos dizer assim, como se a gente construísse uma agenda do dia a dia. Então, ele antes do outro dia, ele começa a antecipar uma agenda do que fazer, do que é prioridade para o outro dia. Isso acontece através do processo justamente ali do sono para o acordar, né, para o despertar para aquele dia. Essa agenda pode ser trabalhada. E como que a gente pode fazer isso? A gente reorganizar aquilo que é prioridade e não é prioridade no dia. Se a gente fizer isso no dia anterior, ali como uma agenda mesmo, como um diário, e fala, pô, isso aqui são coisas importantes que eu tenho que fazer. Isso aqui são coisas cruciais e que efetivamente importam. Ou seja, isso aqui é algo que está me chamando a atenção, é algo que está me incomodando, eu preciso resolver isso. Se a gente consegue priorizar isso antecipadamente, a gente vai ter no outro dia, no despertar, uma
uma tendência de tentar resolver as problemáticas que são prioridades para que a gente consiga efetivamente desenvolver um dia melhor, conseguir eliminar as problemáticas que nos incomoda, que nos prejudica, que nos estressa, que nos cansa. Um grande segredo disso é que quando a gente tem uma problemática muito grande, a gente quebrar elas por parte e diminuir em problemas menores e colocar prioridade dentro desses problemas menores, quais devem ser solucionados para resolver aquele problema em questão, aquilo que está te incomodando mais. Por quê? Porque existe dentro de nós uma sensação de satisfação todas as vezes que a gente consegue perceber que a gente está avançando nas nossas responsabilidades, nos nossos desafios. Então, se você tiver um problema maior, quebre ele em problemas menores e vai resolvendo questão por questão, porque isso vai trazendo satisfação e essa satisfação vai gerar motivação para que você continue a lidar com aquela problemática sem sofrer com estresse, sem se agonizar, porque você vai se sentir empoderado por saber lidar com aquilo e aquilo que você está fazendo efetivamente está trazendo resultado. Então, é muito importante a gente construir essa agência, essa organização mental para que a gente possa lidar com o dia a dia. Se você está passando, você tem desafios muito grandes pela frente, você tem aí, tá precisando de um direcionamento para se dar com a vida, está se sentindo agonizado, ansioso por questões da vida, talvez por estar mais disperso, não está sabendo muito para onde apontar o seu naviozinho, o seu caminho, cria essa agenda e fala o que é importante para mim amanhã, o que eu devo fazer amanhã, o que importa para mim, para que eu possa resolver as minhas questões e possa me sentir que eu estou evoluindo, que eu estou progredindo com a minha vida. Faça essa agenda, crie essas prioridades, coloque ali alguns pontos fundamentais, não tente criar uma agenda maluca, que é inalcançável. Começa por algo simples, resolvendo questões mais simples, para que você possa ir criando, se sentindo motivado para cada vez mais ir se desafiando e conforme você vai conquistando, vai resolvendo as problemáticas, vai trazendo mais motivação para resolver outros problemas, e de repente você entra em sintonia de você com você mesmo e você com certeza vai encontrar um direcionamento melhor para lidar com suas problemáticas no seu dia a dia. Bom, e o que isso tem a ver com a motivação? O ser humano, ele adora desafio. Toda vez que você é desafiado, o seu sistema de recompensa entra em ação. E o sistema de recompensa, o que é o sistema de recompensa? Ele quer antecipar o prazer. Então, o sistema de recompensa é uma região, ele é produzida por uma combinação de regiões do cérebro que está ali próximo a esse sistema límbico, e essa região produz determinados elementos químicos que faz aquele que te dá aquela potência de agir, aquela vontade de agir. Então, todas as vezes que a gente se sente desafiado, que a gente coloca um desafio para nós e esse desafio efetivamente tem alguma referência, tem alguma importância para nós, a gente se motiva. Só que o problema da questão de como acionar sistema de recompensa e como não acionar, que aí é um dos grandes equívocos das pessoas, não é só ter o desafio, não é só colocar o desafio ali na sua agenda, na sua reorganização, sua estruturação dia a dia, mas é colocar na sua agenda esses desafios de maneira que você perceba que você tem chances de resolver aquelas questões, de solucionar aquilo, de efetivamente dar conta daquele desafio. E quando o cérebro percebe, fala, não, eu tenho 50% de chance de dar certo isso aqui, você vai se sentir empoderado para fazer. Ou seja, a motivação é justamente, ela vem da reorganização que você faz estrategicamente com as problemáticas do seu dia a dia. Quanto mais estratégico você for aos desafios seu do dia a dia, você vai se sentir mais motivado. Seu centro de recompensa vai estar ali produzindo inúmeros elementos que vai fazer você sentir empoderado, essa potência de agir. Então, se você quer estar motivado, construa, reestruture essa agenda sua, reestruture essa sua
essa sua organização mental, faça realmente, reorganize mentalmente aquilo que é importante, aquilo que deva ser resolvido, se desafie e esse desafio quebre em desafios menores para que você perceba a capacidade que você possa lidar com aquilo e isso sim vai motivar você, vai deixar você com potência de agir. Uma outra questão que tem a ver com tudo isso é a ansiedade que acontece com nós dentro do ambiente de trabalho e no nosso dia a dia, porque a gente tem essa agenda, tem essa organização mental, se sente motivado, mas aí vem a ansiedade, que é, e aí, será que eu realmente vou dar conta? E aí vem o lado lindo, maravilhoso da ansiedade. A ansiedade é justamente essa manifestação que a mente cria para você dar atenção com aquilo que importa do que vai acontecer. Ou seja, você tenta construir uma perspectiva, caminhos, soluções para lidar com a problemática que ainda não aconteceu. A ansiedade é sempre uma perspectiva para com o futuro. Então, a ansiedade é algo bom, é algo que nos faz bem, é algo que nos ajuda justamente a criar foco, a trazer essa energia, essa potência de agir, esse sistema de recompensa ativado para a gente lidar com aquelas questões que a gente precisa resolver. O problema é que a gente não pode deixar a ansiedade nos dominar. E quando a ansiedade nos domina? Quando a gente perde controle sobre nós. E esse controle, essa ansiedade, ela passa a ser um problema quando o estresse que a gente começou a falar dele lá atrás, esse estresse ele passa a conflitar você. Porque o estresse ele vai criar essa potência de agir, ele vai diminuir a sua visão ampla e vai criar um foco. E ele vai estar ali para você resolver um problema. E a ansiedade vai criar uma perspectiva de como resolver esse problema e quais problemas podem acontecer. Ou seja, você está fazendo uma perspectiva futura. O problema é que se você não tiver o controle desse estresse, você pode tornar o estresse em crônico e perder a capacidade de ter um pensamento lógico, criativo, um pensamento mais claro. Por quê? Porque a emoção toma conta de você. E quando a emoção toma conta de você, você perde a clareza da sua consciência. E você começa a agir de maneira plenamente, fundamentalmente inconsciente, tentando, como se você sentisse ali uma presa diante a um predador. Então, como lidar com isso e não deixar a ansiedade dominar você ou deixar que o estresse prejudique esse processo no qual você está fazendo aí da sua reorganização mental? É você perceber o que está sob controle e o que está fora de controle. E quando você percebe que existe algo que está te incomodando, está deixando ansioso, é parar, reorganizar isso e voltar lá na agenda do dia a dia, cara, como eu posso quebrar em partes menores para que eu possa resolver os problemas. Ou seja, você trazer uma visão mais consciente do que está te causando essa ansiedade futura, essa antecipação de um problema futuro. O que está te causando isso? Isso realmente é real? Você realmente está perdendo o controle de você com você mesmo? Se você está perdendo o controle de você com você mesmo, o que eu posso reagendar? O que eu posso colocar aqui no papel e falar, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, se isso aqui acontecer eu tenho solução, se isso aqui ia acontecer, eu tenho outras perspectivas que eu posso solucionar. O que você não pode é deixar a mente sozinha trabalhar sobre isso, ou seja, coloque no papel, escreva porque o papel não apaga, aquele que escreveu ele não apaga, e você colocando ali as prioridades, seguindo ali um roteirinho, de uma maneira estratégica, uma maneira organizada, você vai fazer uma reorganização mental, uma estruturação mental, na qual você não vai deixar os problemas do seu dia a dia, que gera estresse, prejudicar esse andamento seu, como também você não vai deixar que você crie problemas maiores porque você acha que vai acontecer as coisas. Sempre lembre, pessoal, que sempre que a palavra achar surgir na sua mente é porque você está alucinando, porque o achar ainda não aconteceu. Então, se não aconteceu, vamos pensar em maneiras de trabalhar isso para que isso não prejudique o nosso dia a dia. Então, a ansiedade, então, voltando aqui com a questão da ansiedade, a ansiedade é sim um fator positivo, e quando ela se torna problema quando a gente
entende que a gente perdeu o controle sobre a nossa vida e aí acha que tudo que possa acontecer futuramente venha nos prejudicar. Nesse ponto, você tem que buscar essa reorganização mental e se a reorganização mental não for suficiente, não se intimide. Procure um bom especialista da saúde mental, um bom psicólogo comportamental, um bom terapeuta comportamental, que possa te auxiliar a você centrar novamente, a você se sentir pertencente de você com você mesmo e volte a tomar o controle de você. Volto aqui a frisar pontos fundamentais da vida: sono, lazer e exercício. Esses 3 pontos, eles nos auxiliam como eu pudesse dizer assim, a oxigenar a mente, nos fortalecer mentalmente, nos tornar pessoas com uma mente mais potente, vamos dizer assim. Então, talvez um bom exercício, talvez você quebrar isso, deixar um pouco as problemáticas, desenvolver atividades de lazer e ter um bom sono também pode auxiliar com a ansiedade. E se mesmo assim você não conseguir lidar com a ansiedade, procure um bom especialista de saúde mental. Que aí a ansiedade crônica ela pode virar uma doença e aí não tem como, é só com remédio mesmo. Isso pode acontecer, todos nós somos factíveis a problemas e existe realmente questões na vida que talvez seja difícil resolver sozinho. E isso não é demérito de ninguém, somos seres imperfeitos, mas perfectíveis. Estamos sempre num processo de melhoria contínua. E às vezes ouvir um bom especialista não é demérito, pelo contrário, é um engrandecimento, é um empoderamento que a gente tem, é uma arma que a gente tem para lidar com o problema do dia a dia. A gente não consegue lidar com todos eles. E sempre uma pessoa bacana do nosso lado que possa nos orientar, nos ajudar, nos colocar de volta ao trilho, isso como se diz, nos fortalece. Um bom coach também é uma boa opção para saber aí dar uma reestruturação aí dentro dessas questões que deixam mais ansioso e de repente colocar para você o que efetivamente importa, o que não importa. Aliás, um bom coach também pode nos ajudar muito nessa reestruturação mental, nessa reorganização mental. Um bom coach, ele sempre consegue fazer essa reorganização, dando prioridade para aquilo que importa no momento. Bom, uma outra questão que acontece muito das pessoas me trazerem como desafio que eles passam é quando essas pessoas estão num cargo de liderança e ela percebe que seus liderados, sua equipe, ou quando ela tem ali um líder, ela tem ali um seu gestor, não se há uma boa relação entre as pessoas. A gente tem que entender o seguinte, que a mente humana ela tem diversas artimanhas para lidar com as relações humanas. Existe dentro do cérebro algo que se chama neurônio espelho. O neurônio espelho ele é um facilitador para que a gente possa imitar, copiar as pessoas no qual a gente admira, na qual a gente tem alguma referência, alguma proximidade, alguma identificação. Então, provavelmente um bom líder ele vai ter pessoas que copiam o modo dele ser, o modo dele falar, o modo dele agir, porque ele se identifica com aquele líder, ele de alguma forma tem uma identificação. E o neurônio espelho é justamente esse facilitador para que as pessoas se sintam mais próximas, para que haja rapport, para que haja uma boa comunicação, uma boa relação comportamental entre as pessoas que pertencem àquela equipe, àquele grupo. Então, se você não está se sentindo muito sintonizado com a sua equipe ou com o seu gestor, a melhor receita que você tem para isso é justamente conversar, sentar, ouvir e tentar entender o que não está casando, o que não está se identificando, o que não está ajudando, auxiliando a pessoa se identificar, ela se auto-identificar em você aquilo que ela possa atribuir nela como valor, porque aí está havendo uma distorção, uma desassociação de valores, de princípios ou de ideias. Então, o melhor palpite que eu posso dar aqui é sente e conversa, ouça mais do que fale e tenta entender o que você pode melhorar em você para que você possa criar essa sintonia, para que justamente o cérebro venha ali, através dos neurônios espelhos,
fazer a pessoa meio que se identificar com você, meio que criar ali uma certa identificação, uma certa perspectiva que há uma relação verdadeira, que há algo ali positivo no encontro, nas relações entre você e sua equipe, entre você e seu gestor, enfim, e não existe maneira melhor do que você sentar e conversar com a pessoa. Uma outra questão também que eu acho que é fundamental, que tem tudo a ver com o bem-estar, com a saúde mental, com o bem-estar no trabalho, são os desafios. Não deixe você entrar numa zona de conforto, não se permita você se acomodar. Procure desafios. Volto a dizer, toda vez que você está de frente ao desafio, seu sistema de recompensa ele ali se ativa e você vai se sentir cada vez mais empoderado. E cada conquista que a gente atribui à nossa vida, a gente se sente melhor, se sente fortalecido, se sente mais capaz, se sente mais potente para lidar com a vida. Então, não se permita entrar numa zona de conforto, não se permite se acomodar. Se você vê que o trabalho está ficando maçante, se você vê que as coisas estão ficando meio repetitivas, busque outros desafios, busque problemas para resolver, busque questões a mais, busque se aprimorar, busque se desenvolver, busque novos conhecimentos, não se deixe cair no seu dia a dia, porque talvez a pior das dores, talvez o que mais gera ansiedade é você se sentir incapaz. E quando a gente entra nesse conforto, quando a gente entra nessa como que eu posso dizer, nesse acômodo com a vida, com o trabalho, enfim, a gente fica cada vez mais ansioso, a gente fica cada vez mais... a gente vai perdendo a vontade de fazer coisas novas, a gente vai perdendo a essência e o valor de nós com nós mesmos, a gente vai perdendo o próprio brilho. Então, se você está se percebendo nesse momento desanimado, o desânimo ele vem justamente da falta de desafio. O desânimo ele vem justamente da falta de perspectiva. E isso é um processo químico, tá? Não se engane. É um processo químico, é um processo mental. E para a gente sair disso, é quebrar a rotina, quebrar o status quo, buscar conhecimentos novos, desafios novos, chamar para briga mesmo, falar, vamos, eu quero fazer algo além, eu quero ir além, eu quero superar a mim mesmo, eu quero superar a pessoa que eu imagino que eu sou. E a gente sempre tem que de vez em quando, se bater, olhar para nós e falar, cara, será que eu estou me desafiando? Será que eu estou arrumando problema suficiente que eu possa me sentir capaz, me sentir útil, me sentir potente, me sentir valorizado, minha autoestima, como está minha autoestima? Então, talvez aqui a última dica mais importante seja essa. Procure problema para resolver, procure, que isso faz bem, isso ajuda você a se tornar uma pessoa mais nobre, enfim, uma pessoa mais potente, e quanto mais você vai superando as suas expectativas, você vai também sabendo lidar melhor com a vida, vai transformando a vida cada vez numa visão muito mais sistêmica, muito mais ampla, muito mais de conhecimento, de sabedoria. O cérebro nosso ele é viciado em saber, ele é viciado em informação, ele é viciado em conhecimento. Então, quanto mais você buscar isso para você, melhor você vai sentir. A sua vida, a qualidade de vida sua vai ser cada vez melhor. Você vai ter enfim, um bem-estar e uma qualidade de vida muito maior. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado, que tenha feito sentido, que isso tenha lhe ajudado. Um bom livro para você ler sobre isso é um da Suzana Herculano, que chama Pílulas de Neurociência para uma Vida Melhor, da editora Sextante. Sextante, não Sextante, perdão, Sextante, desculpa. Esse livro é muito legal, ele fala justamente do que a gente pode fazer, o quanto a nossa realidade de vida é um processo químico mental, um processo bioquímico mental, uma estruturação mental, muito mais que psíquica, e a gente pode justamente saber trabalhar com a nossa mente, saber meio que estrategicamente movimentar nosso modo de perceber a vida, e isso nos auxiliar com uma qualidade de vida melhor.
Beleza, pessoal? Um beijo para vocês. Enfim, até o próximo vídeo. E não esqueça, no finalzinho do vídeo aqui, eu vou deixar aqui a dica dos treinamentos que começam em janeiro, aqui em Campinas, do Líder Coach 3.0. Se gostou, compartilhe, deixe ali seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, porque o objetivo aqui é a gente sempre poder levar um pouco a mais da ideia, da concepção, do conhecimento, do comportamento humano. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.